A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amadas irmãs, um dia abençoado para todos, uma quarta-feira abençoada, que Deus abençoe nosso trabalho, nosso dia, nossa família, projetos e sonhos em nome de Jesus. Queridos amados irmãos e irmãs, hoje no nosso momento bíblico vamos meditar na palavra de Deus, no que a palavra do Senhor nos diz no capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra do Senhor nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Repetindo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados irmãos e irmãs, aqui um texto muito conhecido, um dos mais conhecidos da palavra de Deus, e que nos ensina que toda adversidade, que toda dificuldade nos leva a um propósito de Deus na nossa vida. Tudo que Deus permite, se nós formos fiel a Deus, tudo aquilo que nós vamos passar vai ser benéfico a nosso favor. Nós não entendemos na hora, mas lá na frente nós vamos entender. Nós vamos ver José do Egito. José do Egito, ele decidiu pela esquerda, um exemplo, e Deus disse vá pela direita, ou então vice-versa. E ele decidiu pelo um caminho e Deus disse vá pelo outro. Na sua mente, José, talvez se ele tivesse ido pelo caminho que ele mesmo escolheu, ele não tivesse sofrido, não tivesse sido humilhado pelos irmãos, mas no fim ele teria morrido, meus irmãos. Ele não teria sido honrado. Mas ele escolheu pelo caminho de Deus. Ele foi humilhado, ele foi vendido pelos próprios irmãos, rejeitado, abandonado pela família, pelos seus irmãos, mas no fim José se tornou governador do Egito. Porque em tudo, meus irmãos, Deus tem um propósito. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Eclesiastes que há um propósito para tudo, abaixo dos céus. Então, e há tempo para tudo. Então, se você está passando a adversidade, se você está passando a dificuldade, saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Infelizmente, tem se criado um evangelho que é mentiroso, que é o evangelho da prosperidade, que você não tem que sofrer, que você vai ser rico, que não. Queridos, não tem maior riqueza de que você ter a Cristo Jesus, de que você morrer e não ir para o inferno. Essa é a maior riqueza que Jesus nos promete. Ter muito dinheiro é uma coisa, agora ser rico é ter aquilo que nem dinheiro, nem prata, nem ouro nenhum pode comprar, que é Cristo Jesus, a salvação no Senhor. Então, tudo Deus tem um propósito. A palavra do Senhor nos diz também que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, quando ele diz que eu venci o mundo, ele já nos alerta que nós passaremos dificuldade, mas ele diz que venceu o mundo. Então, ele é maior que tudo. Então, o nosso Salvador é o nosso vencedor, nele está a nossa vitória, nele está a nossa força, nele está a nossa alegria. Então, eu não sei o que você está passando, o que você tem passado, mas resista. Queria falar algo também aqui sobre resistir. As pessoas acham, muitas das vezes falam que resistir está só ligado só ao seu corpo, resistir, ter resistência, suportar. Mas está muito mais ligado também a você não desistir. E eu vou dar exemplo. Tem muita gente que tem resistência, eu digo por experiência própria, começa a caminhar, ou correr uma academia, e com o passar do tempo, seu corpo já está adaptado e está resistindo e suportando o processo de você levantar peso, de você caminhar todos os dias, você correr 40 minutos, 1 hora, sei lá. Seu corpo tem resistência, mas de repente você desiste. Então não basta apenas ter resistência, não basta apenas suportar, você também tem que persistir, porque se você resiste e suporta, mas você lá na frente desiste, você não vai viver o seu propósito. Quem não suporta o processo não vive o propósito, mas quem suporta o processo viverá todo o propósito de Deus para a sua vida. Então nós precisamos, além de ter resistência, nós precisamos suportar, nós precisamos principalmente não desistir. Porque se nós não desistirmos, no tempo oportuno, no tempo de Deus, nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida e principalmente viver o seu propósito para a nossa vida. Mesmo diante de todas as dificuldades, Deus nos fará viver o melhor dessa terra, nos fará provar do melhor dessa terra, mesmo em meio às dificuldades, às adversidades, perseguições, a tudo que passamos. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus verdadeiramente, pode estar o momento que tiver, pode estar no caos, mas eles continuam sendo fiel a Deus, continuam acreditando que Deus é o Senhor,
e que Deus pode mudar situações e continuar alegres no Senhor, porque sabe que no tempo oportuno a vitória vem de Deus, a justiça vem de Deus, a transformação, a salvação e o resgate vem de Deus. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que você está passando, no tempo certo, Deus vai mudar a tua situação, mas você precisa abrir o coração para Deus, se aproximar do Senhor e ver as grandes coisas que o Senhor fará na tua vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Que Deus abençoe nosso dia, que Deus abençoe nossa família e que temos uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus.